história de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, não somente uma. Eu sou o pastor João Azevedo, da comunidade Irmão, e é um prazer muito grande falar para vocês outra vez da palavra de Deus. Eu preparei um versículo especial nesse dia, que está no Salmo de número 30 e o capítulo de número 5, que diz assim a parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia desses, sugestão de um amigo, eu assisti um filme americano chamado Desafiando os Gigantes, que aliás eu indico para você esse filme. A história é interessante, fala de um técnico de futebol americano, que ele era o técnico dessa equipe lá desse colégio, mas falando assim português popular, a equipe dele era um saco de pancada, apanhava de todo mundo. Então, quando aquela equipe entrava em campo, eles já sabiam que iam perder, porque era uma equipe derrotada. Então, um técnico derrotado passava a imagem de derrota para sua equipe. Só que aquela situação começou a incomodar, porque não era só o problema na escola que ele estava tendo, dos comentários desagradáveis, das brincadeiras desagradáveis, porque todo mundo estava falando mal dele, inclusive ensaiando a maneira de tirá-lo do cargo que ele exercia. E para complicar, ele chega na casa dele, o sonho dele era ser pai, a esposa olha para ele: olha, fiz o exame, não dá para a gente gerar um filho. Então, a tristeza, que já era grande por todo o problema que ele estava passando, recebeu essa notícia triste, e o que era triste ficou mais triste ainda. Mas um dia ele estava no escritório e um pastor foi visitá-lo, e o pastor trouxe uma palavra da parte de Deus, dizendo: olha, tem que lutar, tem que esperar, tem que acreditar que vai dar certo. E o pastor virou e foi embora. Aquela palavra deixou ele incomodado. Ele corre atrás do pastor e fala: olha, Deus mandou essa palavra para mim? Ele disse: mandou. Aí o pastor olha para ele e diz assim: dois fazendeiros estavam juntos porque tinha uma seca muito grande lá, e eles oraram a Deus pedindo chuva. Um deles foi lá na terra dele, preparou a terra esperando a chuva. Na sua opinião, qual dos dois Deus se agradou? Aquele que foi preparar a terra. Qual deles você é? Aquela palavra daquele pastor mexeu com aquele técnico, porque ele sentiu que ele estava afundando cada vez mais, e que se ele não fizesse alguma coisa, ele ia acabar com a vida dele, acabar com o casamento dele, perder o emprego e uma série de consequências negativas. Mas quando ele ouviu aquela palavra da parte de Deus, ele percebeu que ele tinha que mudar a postura dele. Ele estava passando a postura de uma pessoa derrotada. E você que está assistindo agora, às vezes pode imaginar que você também pode estar cometendo o mesmo erro. Você passa para as pessoas que estão perto de você a imagem que você é uma pessoa derrotada. E se não tiver uma atitude de fé, eu vou tomar uma atitude, eu nasci para ser uma pessoa vitoriosa, eu nasci para ser uma pessoa vencedora, não consegue sair desse buraco. Então aquele técnico, ele chega na sua equipe e ele faz um comentário: nós precisamos mudar de atitude. Qual foi a tática que ele adotou? A tática que ele adotou eu achei interessantíssima. Um dos jogadores era o líder da equipe, só que o líder da equipe era tão derrotado quanto o técnico. Ele chama esse líder e diz: nós vamos mudar de atitude a partir de hoje. Você precisa mudar de atitude. E o que ele fez? Tinha um campo enorme na frente dele. Ele chama esse líder e coloca um outro jogador nas costas dele e fala: você vai ter que atravessar, ande o que você puder nesse campo. E colocou uma venda nos olhos dele para ele não perceber quanto faltava. E aquele rapaz começou a caminhar, carregando aquele jogador nas costas, e ele foi caminhando, e chegou uma hora que o cansaço estava batendo, ele não estava aguentando mais, mas o técnico estava lá do lado: vai que dá, você vai conseguir, é só se esforçar um pouquinho mais, você já está chegando perto. E foi falando aquela palavra de incentivo, e aí de repente toda a equipe estava olhando para o rapaz, e ele suando, desesperado, gritando: o corpo está doendo, eu não aguento mais. E o técnico do lado grita: vai, agora é a
sua vez, você vai conseguir. Chegou uma hora que não deu mais, ele caiu. E quando ele caiu, para surpresa dele, que ele tira a venda dos olhos, ele tinha percebido que ele tinha atravessado o campo todo. Ele percebeu que ele podia muito mais do que ele imaginava, que ele era muito mais forte do que ele imaginava. Mudança de atitude do técnico, mudança de atitude do líder da equipe, toda a equipe foi contaminada. A partir dali, eles começam um período de vitória, a equipe passou a ser respeitada, eles passaram a ganhar a partida, ganharam o campeonato estadual, e para melhorar, a esposa ficou grávida. O que é que eu estou dizendo com tudo isso? Que o Salmo capítulo 30, versículo 5, a parte B, diz que o choro dura uma noite, a alegria vem amanhã de manhã. Eu não sei que tipo de noite você está passando, porque às vezes um problema dura tanto, que tem hora que a gente fica desanimado, a pessoa começa a achar que não vai dar certo, é o problema financeiro que vem e não quer ir embora, é às vezes uma pessoa na família que fica doente, é a falta de dinheiro. Existem noites que duram muito tempo, mas eu sou um pregador da palavra de Deus, e eu acredito naquilo que Deus fala. Quando Deus fala, eu acredito, eu tomo posse da vitória. E o Senhor disse: o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. Se você acreditar em Deus, mas também acreditar em você, e acreditar no seu potencial, você vai ver que a tua atitude vai mudar. E o que é mais importante, a imagem de pessoa vitoriosa que você vai passar para as pessoas que estão perto de você. Eles vão perceber que você mudou, mas essa mudança, ela tem que começar de dentro para fora. Ela tem que dominar a nossa mente, o nosso coração, de maneira que quando as pessoas olharem para nós, eles vão sentir: lá está uma pessoa vitoriosa. O choro, ele dura uma noite, a alegria vem amanhã de manhã. Deus pode mudar a sua vida, Deus pode mudar a sua história. Vai depender de Deus? Vai, porque nós precisamos de Deus para tudo, mas vai depender de você. Por incrível que pareça, para você que está me assistindo e me ouvindo agora, muitas vezes o nosso inimigo não é aquele que está fora, não é aquele que trabalha conosco, não é aquele que estuda conosco. Às vezes os nossos inimigos somos nós mesmos, porque nós nos limitamos e não acreditamos no nosso potencial. Acredite no seu potencial, tome posse dessa palavra, porque o choro vai durar uma noite, mas a alegria vem amanhã de manhã. Deus te abençoe, um grande beijo, obrigado, tchau.